Vamos iniciar então mais um evangelho, né? Paz em casa. E em qualquer casa onde entrares, dizei antes, paz seja nesta casa, Jesus. Compras na terra o pão e a vestimenta, o calçado e o remédio, menos a paz. Dar-te-á o dinheiro e residência e conforto, com exceção da tranquilidade de espírito. Isso porque nos recomenda Jesus, venhamos a dizer antes de tudo, ao entrarmos numa casa, paz seja nesta casa. A lição exprime vigoroso apelo à tolerância e ao entendimento. No limiar do ninho doméstico, unge-te de compreensão e de paciência, a fim de que não penetres o clima dos teus, a afeição de inimigo familiar. Se alguém está fora do caminho desejável ou se te desgosta os arranjos caseiros, mobiliza a bondade e a cooperação para que o mal se reduza. Se problemas te preocupam ou apontamento te humilham, cala os próprios aborrecimentos, limitando as inquietações. Recebe a refeição por bênção divina. Usa portas e janelas sem estrondos brutais. Não movas objetos de arranjo. Foge à gritaria inconveniente. Atende ao culto da gentileza. Há quem diga que o lar é o ponto do desabafo, o lugar em que a pessoa se desoprime. Reconhecemos que sim, entretanto, isso não é razão para que ele se torne em praça onde as criaturas se animalizem. Pacifiquemos nossa área individual para que a área dos outros se pacifique. Todos anelamos a paz do mundo, no entanto, é imperioso não esquecer que a paz do mundo parte de nós. É interessante, né? Onde que a gente realmente tem que zelar muito é o nosso lar, né? E aqui a maioria das pessoas não fazem isso, né? Porque no seu lar é algo muito pessoal, é privativo, é seu, é onde você vai acordar, onde você vai dormir, onde você vai tomar banho, às vezes onde você vai ter as suas refeições. Então é um lugar importante para você. E é onde que as pessoas não... Às vezes é um lugar que menos respeita, né? Que grita, que agride verbalmente alguém, que se irrita, que reclama. Então, quer dizer, o que a gente faz, né? Com o nosso ninho. Então, tem que estar pensando nisso mesmo, né? Tem que usar a inteligência, né? De uma maneira para inteligência. Usar a inteligência, né? Porque aí lá fora, para os outros, é tudo bem, dentro do lar é mal. Dentro do lar que tem que ser bem, né? Para os outros, é lógico que a gente não pode faltar com respeito e ter educação, mas é dentro do seu lar que tem que ser melhor ainda, né? Porque é o seu lar, né? Vamos pensar assim, né? E acho que as pessoas não têm essa linha de raciocínio, né? Tem os que têm, mas tem os que não têm. Então, vamos continuar aqui nas orientações de Sócrates, né? Não, o que o Sócrates pensava para a gente ver, então, a afinidade com a lei dos espíritos, né? A virtude não pode ser ensinada, ela vem por um dom de Deus aos que a possuem. É quase a doutrina cristã sobre a graça, mas se a virtude é um dom de Deus, é um favor e pode perguntar-se por que ela não é concedida a todos. De outro lado, se ela é um dom, não há mérito de parte daquele que a possui. O Espiritismo é mais explícito. Ele ensina que aquele que a possui a adquiriu pelos seus esforços nas vidas sucessivas, ao se livrar pouco a pouco das suas imperfeições. A graça é a força que Deus concede a todo homem de boa vontade para se livrar do mal e fazer o bem. Aqui Sócrates fala, né? A virtude não pode ser ensinada, ela vem por um dom de Deus aos que a possuem. Não que a pessoa nasça com a virtude, assim, é o espírito, aquele espírito vai ter virtude, o outro vai ter defeito. Não, a pessoa tem que nascer, o espírito já tem que nascer nas diversas reencarnações, já um pouco mais evoluído. Mas essa questão de aflorar mais as virtudes ou os defeitos, isso é o livre-arbítrio, né? Do próprio espírito, vai de acordo com o progresso dele. Nós somos criados todos iguais, simples e ignorantes, né? Temos as nossas essências e crescemos, né? Vamos adiante de acordo com os nossos próprios movimentos. Há uma disposição natural em que cada um de nós, para nos apercebermos bem menos de nossos defeitos,
do que dos defeitos alheios. A gente tem essa predisposição, né, de julgar, botar o dedo em alguém, esquecendo que a gente é uma fortaleza aí que precisa ser corrigida. O Evangelho diz: vê a aresta no olho do teu irmão e não vês a trave no teu, né? Então, se a gente parar o nosso tempinho, às vezes, para corrigir a gente vai, às vezes, na hora que algum semelhante nosso errar, a gente vai falar, também tem defeitos, né? Quando a gente falar nisso, não quer dizer que a gente deva deixar a maldade correr à solta, né? Temos aí as leis, né, do homem, né, punitivas, de correções, né, as leis de correções, e também existe, né, a lei de causa e efeito aí do próprio universo, né? Numa reencarnação, você planta, na outra você colhe. Ou às vezes colhe planta na mesma, né? Se os médicos fracassam na maior parte das doenças, é porque trata do corpo sem a alma. E porque se todo não se encontra em bom estado, é impossível que a parte esteja bem. A gente entende-se, né, que o espírito, ele continua e a alma se putrefica, né? Do pó volta. E a gente entende que se o espírito não estiver bem, a alma não vai de jeito nenhum. O corpo não vai de jeito nenhum. E o corpo, esse instrumento, é importante estar bem para a locomoção, para os atributos aí do espírito nesse corpo, né? O Espiritismo oferece a chave das relações entre a alma e o corpo e prova que existe incessante reação de um sobre o outro. Ele abre assim novo caminho à ciência, mostrando-lhe a verdadeira causa de certas afecções. Dá-lhe um meio de combatê-las quando ela levar em conta a ação do elemento espiritual na economia orgânica, fracassará menos. É lógico, né? Às vezes, se o espírito ali está vibrando muito negativo, existe muitas sequelas orgânicas, né? E se ele está vibrando bastante positivo, existe aí uma correção orgânica. Quando Jesus disse, vós sois deuses, a gente não entendeu isso até hoje, né? A nossa energia que nós produzimos, podemos curar qualquer sequelas no nosso corpo. O problema é a gente produzir ela, né? A gente só não sabe mexer. Todos os homens desde a infância fazem mais mal do que bem. Essas palavras de Sócrates tocam a grave questão da predominância do mal sobre a Terra. Questão insolúvel sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e do destino da Terra, onde se encontra apenas uma pequena fração da humanidade. Só o Espiritismo lhe dá a solução, que é desenvolvida logo adiante. Então, quer dizer, a gente ainda está num plano, né? A gente vai estar encaminhando para o plano de regeneração. Nós já entramos em transição. E na época, acho que Allan Kardec estava escrevendo esse livro, ainda estava no prova e expiação. E você vê, rapidinho já está na transição, né? A sabedoria está em não pensares, que sabes aquilo que não sabe. A sabedoria está em a gente não achar que sabe tudo, né? Porque a gente não sabe. Você vê, ninguém imaginava que existia o celular, existe. Ninguém imaginava que a comunicação se comunicava. Na minha infância, não tinha WhatsApp, então se você quisesse ligar para alguém, você tinha que ter um telefone, né? Hoje, então quer dizer, numa quantidade de tempo muito curta, houve uma evolução muito rápida. Então a gente não sabe o dia de amanhã, então não tem como a gente dizer que a gente tem predominância em tudo. Também que hoje a gente já tem na nossa... hoje o mundo já se entende que não se sabe muito, né? Graças a Deus. Isso vai endereçado àqueles que criticam as coisas de que frequentemente nada sabem. Platão completa este pensamento de Sócrates ao dizer: tentemos primeiro tornar-nos, se possível, mais honestos nas palavras. Se não conseguirmos, não nos ocupemos mais dele, não busquemos mais do que a verdade. Tratemos de nos instruir, mas não nos aborreçamos. É assim que devem agir os espíritas com relação aos seus contraditores de boa ou má fé. Se Platão revivesse hoje, encontraria as coisas mais ou menos no seu tempo e poderia usar a mesma linguagem. Sócrates também encontraria quem zombasse de sua crença nos espíritos e o tratasse de louco, assim como o seu discípulo Platão. Por haver professado esses princípios, Sócrates foi primeiro ridicularizado, depois acusado de impiedade e condenado a beber a cicuta. Tanto é certo que as grandes verdades novas, levantando
contra elas os interesses e os preconceitos de que ferem, não pode ser estabelecida sem lutas e sem mártires. Eu acho que hoje as lutas, né, diferente do que se passou, são as manifestações da natureza, né? Nos deixam muito claro quem somos e o que devemos mudar. Antigamente, sim, as pessoas, né? Lógico, o mundo muda pelas pessoas, mas eu acho que hoje as manifestações da natureza nos chamam muita atenção. Então, vamos agradecer por mais um momento de orientação. Obrigada, Senhor, pelo momento de agora, que seja feito sempre a vossa vontade e não a nossa. Iluminar os nossos pensamentos e o nosso coração. E obrigada.